Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora já estacionado aqui fica mais fácil. Tudo bem? Então, vamos começar o nosso Papo Matinal 3 aí. Hoje, iniciando bem a semana. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma experiência, né? Semana passada eu tive com uma paciente conversando. E essa paciente, ela tinha ido para a África, né? Para poder fazer um trabalho voluntário naquilo que era a tarefa dela, né? Específica da profissão dela. E a experiência que ela teve foi algo interessante, né? Ela me dizia o seguinte: poxa, Maurício, parece que eu fui para lá para doar, para me entregar, mas a experiência que eu tive, na verdade, era que parecia que aquelas pessoas, elas eram ainda mais felizes do que eu, né? De alguma forma, essas pessoas, elas eram mais felizes do que eu. Ou seja, o que eu estava tentando levar para lá, né, um pouco mais de alegria, de conforto, de felicidade, ou era uma questão que para aquelas pessoas não saciava tudo isso, ou de fato eu fiquei com aquela sensação de que parece que eu era a presenteada, né, com aqueles sorrisos, com a forma de viver, com a alegria, com a maneira de viver, né? E isso acontece conosco, né? Porque nós temos uma visão um pouco errada sobre o que é o amor, né? E esse assunto que eu vou falar para vocês aqui agora, obviamente, ele vai passear por vários domínios da vida de vocês, né? Desde o domínio profissional, domínio familiar, o domínio da relação, né, conjugal, o domínio da relação com os filhos. Porque se tem um tema que a gente pode resumir a nossa vida ela versa sobre o amor. Essa vida, ela versa sobre como nós somos capazes de nos doar, como nós somos capazes de morrer por uma certa vida, renascer por uma outra durante um certo espaço de tempo, durando de alguma forma, né, fazendo com que esses amores eles durem um pouco mais. Tanto é que uma característica fundamental das pessoas mais maduras é que elas são pessoas que elas precisam de pouco, né, elas precisam de pouco para viver. Precisam de poucas validações, poucos afetos. Não é que não precisem de afetos, mas precisam de pouco afeto, pouca validação. De alguma forma, se manifesta na vida das pessoas maduras aquela característica, aquelas verdades da oração de São Francisco, né? Senhor, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, amar que ser amado, compreender que ser compreendido, né? Ou seja, a pessoa ela vai ficando mais madura à medida em que ela é capaz de dar mais, de entregar mais, de cumprir mais a sua função, a sua finalidade nesse mundo, do que propriamente se abastecer desses amores. E aí por aí a gente já vê uma certa armadilha do nosso mundo moderno, porque o mundo moderno faz a gente ficar constantemente olhando para si mesmo, né? Um movimento de egocentrismo, um movimento de narcisismo. E isso compromete uma série de relações. Eu posso dizer para vocês que quase 100% dos casos em que a gente recebe alguém precisando de alguma ajuda psicológica ou de alguma questão terapêutica, há nela uma certa deficiência de amor, né? Os nossos dramas emocionais, os nossos problemas sentimentais, eles têm muito essa questão de deficiência de amor. Mas não só uma deficiência de amor no sentido de que a pessoa não foi amada, mas no sentido de que ela ainda não aprendeu a amar. O que eu queria falar com vocês hoje é que quase sempre, quando a gente passa por problemas difíceis na vida, né? Às vezes uma grande provação, uma grande tribulação na nossa vida, o que a vida acaba nos convocando? O que é essa tribulação? É a necessidade, muitas das vezes um convite para que a gente possa amar mais, para que a gente possa doar um pouco mais, para que a gente possa dar um passo a mais na nossa maturidade, na vida e tudo mais. E isso exige de nós o que? Algumas mortes. Então veja se isso não é a dinâmica de alguma forma, inclusive do nosso crescimento. A gente nasce, é criança, tem uma vida, por exemplo, os 3 pequenininhos lá de casa, né? Eles passam os dias praticamente lá com a Rejane e eu
é uma vida para a criança, né? É uma vida relaxada, né? Uma vida de brincadeiras, o soninho da tarde, o lanchinho. E conforme elas vão crescendo, elas vão ganhando responsabilidades na vida, né? Ou seja, vai sendo cobrado delas o quê? Uma passividade menor no amor e que elas aprendam o quê? A doar um pouco mais. Então, a criança quando cresce um pouquinho, né? Agora ela já tem que dar o colo da mamãe para o irmãozinho menor. Ela precisa aprender a dividir o brinquedo com o outro. Ela precisa aprender a ceder alguns espaços para poder também dar um espaço para a mãe que está vindo naquela batida de cuidados com a criança. Então, ou seja, o crescer na nossa vida é sempre um crescer em responsabilidade, em casarmos com as coisas e aprendermos a doar mais, aprender a entregar um pouco mais. Deixar um pouco de nós ali em prol de algo que vai se construir. Então, quando a gente está passando por uma grande tribulação, por uma grande dificuldade na nossa vida, quase sempre, o que tá a oportunidade que Deus está nos dando? Para que a gente possa crescer nesse amor, para que a gente possa ir adiante, para que a gente possa dar passos maiores. E aí é exatamente nessa hora que nos falta uma virtude que nós chamamos de magnanimidade. É uma virtude que a gente costuma esquecer, né? Essa virtude de um coração grande, de um coração generoso, que busca as coisas magnas, né? Ou seja, as coisas grandes. Ou seja, essa ambição espiritual, que em nada tem a ver com uma espécie de orgulho. A magnanimidade, ela é esse desejo de realeza que existe no nosso coração, né? Esse desejo de realeza que nós devemos ter, de alguma forma, em todas as atividades humanas. Ou seja, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente tem que procurar fazer o nosso trabalho da melhor forma. Quando a gente está com os nossos, com a nossa família, com os nossos filhos, a gente precisa ter esse coração de estar ali inteiro, de querer oferecer o melhor de nós para aquelas pessoas. E por que eu me refiro a essas grandes tribulações, né? É normal, né? A vida nos dá uma oportunidade, por exemplo, de ajudar uma pessoa doente. E aí a gente vai lá, né? A gente até tem essa disposição física, o nosso personagem é colocado no palco ali, e a gente vai lá, ajuda, a gente faz isso, faz aquilo. Mas basta um momento onde a gente está diante de outras pessoas e a gente começa a querer ser reconhecido por aquilo, né? A gente começa a querer que as pessoas nos elogiem por aquela questão, que elas entendam os nossos dramas, que elas entendam o quão difícil aquilo está sendo para nós. Cara, para com isso, de verdade. De verdade. Esse tipo de comportamento, ele mata o amor. Ou seja, é aquela ocasião da tua vida, que às vezes é uma ocasião, sim, de grande tribulação, de grande dificuldade, mas que está sendo uma grande oportunidade para que você amadureça, para que você cresça no amor, para que você aprenda a doar mais, para que você aprenda a ser mais magnânimo, né, no sentido de você desejar coisas grandes, de você ambicionar os grandes passos do Espírito. É exatamente o momento onde você começa. Não, né, mas veja bem, tem sido muito difícil para mim, só Deus sabe de tudo que eu ando passando, né? Porque você sabe, né? Eu tenho essa dificuldade e essa aqui fica tudo nas minhas costas. Veja se não é assim também que a gente às vezes se comporta, né? Quando a gente faz um grande empreendimento, né? A gente está lá, sei lá, fazendo uma faculdade ou num trabalho exigente, aí isso então começa a virar uma certa desculpa, né? Para a gente poder ficar falando para todas as pessoas que a gente está passando por isso, está passando por aquilo. Ah, não, porque veja bem, né, que as provas são muito difíceis e a minha rotina é muito exigente, então eu preciso sempre acordar muito cedo, né? Então espero que vocês entendam. Ou seja, a gente está sempre buscando mendigando esses afetos, né? E a gente não percebe o quanto que esse tipo de postura, esse tipo de reclamação por debaixo dos panos, né? Esse tipo de carência, onde a gente fica numa espécie de olha para mim, né? Veja o quanto que eu estou fazendo as coisas, a gente mata, né, os frutos do Espírito. A gente mata exatamente aquilo que é a grandeza daquele momento, né, que a gente está vivendo. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha uma frase que ela dizia assim, ó: viver de amor é dar sem medida, sem na terra salários reclamar.
Sem contar eu me dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. O recado de hoje que eu queria dizer é isso, né? Se a vida hoje te cobra, no dia de hoje mesmo, ela está te cobrando aqui uma grande tribulação, seja uma dificuldade financeira que você está vivendo, seja um nível de exigência maior no seu trabalho, seja a saúde de alguma pessoa ou algum empreendimento que está exigindo, às vezes, até de uma forma que você julgue injusto de você, né? Por exemplo, às vezes algum empreendimento econômico ou alguma coisa no seu trabalho que você está fazendo, algum projeto que está sendo realizado. Lembra do seguinte, a vida está te dando uma oportunidade de você se exercitar no amor. A vida está te dando a oportunidade de você ser magnânimo, de você desejar coisas grandes, de você ser generoso de coração. E essa oportunidade, ela vai ser completamente desperdiçada se você se perder em autorreferências, em egocentrismo, em narcisismo. Se você começar a olhar para isso tudo e começar a esperar o entendimento das pessoas, que as pessoas te compreendam, as pessoas maduras, elas aprendem que elas precisam de pouco reconhecimento para poder viver. Elas aprendem a não esperar compreensão das pessoas, mas sim, elas se esforçam em ter essa postura ativa de compreender, de entender, de amar, de doar, né? Vivendo exatamente como Santa Teresinha nos ensinou. Sem contar, eu me dou, pois convencida de que quem ama de verdade, não sabe calcular. Te perde os cálculos, né? Perde os cálculos, aprende a doar, entrega. Então, o convite do dia de hoje é exatamente esse. Entrega a carcaça, né? Vai lá para o teu trabalho, vai lá para a dificuldade que você está enfrentando, vai para o teu projeto que você está lutando, vai para a semana de provas na tua faculdade, com esse pensamento, né? Aqui eu preciso entregar, doar. Eu tenho certeza que no final, não de um dia, não de uma hora, mas de alguns meses e de alguns anos, isso vai se transformar em projetos concretos de maturidade. E essa necessidade, essa carência interior, ela diminui bastante. Tá bom? Um bom dia a todos e vamos. Espero vocês amanhã, tá? 7h30 no nosso Papo Matinal número 4. Forte abraço.